Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, voltamos para dar continuidade ao nosso curso direcionado e focado agora no processo penal. Processo penal, que para o concurso da Polícia Civil, para o concurso da Polícia Civil de Santa Catarina do Rio Grande do Sul, para concurso de polícia, é uma das matérias mais importantes que a gente tem. Tá? É a matéria mais importante, junto com o direito constitucional, né, e com o penal, no concurso para a Polícia Civil. Tá? Tanto a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, quanto a Polícia Civil de Santa Catarina e as polícias civis em geral. Tá? Beleza? Então, hoje vamos abordar o processo penal, a persecução penal. O que é a persecução penal? Perseguir o crime. Tá? Então, é o poder dever que o Estado tem, o poder público, o Estado, tá? Quando alguém comete um crime, o que acontece? Abre-se para o poder público, para o Estado, um poder dever de ir atrás, né, desse crime e desse criminoso. Então, ali, investigar, processar e julgar. Isso é a persecução penal. Então, coloquei para vocês aqui, ó, o que acontece, né? O que é, quando que é o start, quando que começa. Quando alguém, uma pessoa, supostamente comete um crime, né, este crime vai ser averiguado e vai surgir alguém que vai ser o suposto autor do crime. Isso é o start quando o poder público, o Estado, começa, então, a persecução penal. Tá? O Estado, o poder público, vai começar a perseguir o crime. Por isso, persecução penal, perseguição da pena, perseguição do crime. Então, é quando se começa esse caminho para investigar, para processar e para julgar, e então fazer com que a pessoa depois, né, se for condenada, cumpra essa pena. Tá? Então, eu coloquei para vocês aqui, né? Coloquei, inclusive, trouxe uma imagem de alguém aí, né, começando ali uma investigação, e aqui, supostamente, uma imagem de uma figura de um criminoso. Tá? E coloquei para vocês ali um conceito básico, né, disso que eu falei. Né? Quando alguém comete um crime, supostamente comete um crime, surge para o Estado, para o poder público, para as autoridades, né, aquele aquele start de poder, dever de perseguir o crime, de ir atrás, iniciar a persecução penal. Tá? No outro lado aqui eu coloquei para vocês, ó, que a persecução penal, pessoal, é um conjunto de ações visando o quê? Investigar, o começo, investigação, depois processo e depois julgamento. E lá ao final vai ter, se a pessoa for condenada, a execução da pena. Se for absolvido, tranquilo, não era a pessoa, tá? Então, persecução penal é este caminho que se segue: investigação, processo e julgamento, tá? Após a execução da pena, tá, pessoal? Tranquilo? Beleza, então. Vamos, então, dando sequência aqui, né, para a nossa aula. Vimos, então, basicamente, o que a gente entende por persecução penal. Coloquei para vocês aqui mais uma vez, ó, que a persecução penal, ela começa ali na investigação preliminar, prévia, ali no começo, onde pensa-se que existiu um crime, né? Parece que, de fato, foi um crime existe alguém como suspeito, né? Ali uma investigação preliminar começando e vai até a execução da pena, até lá quando a pessoa vai de fato cumprir essa pena, tá? Beleza? Coloquei para vocês aqui, ó. Nesse caminho nós temos inquérito, nós temos a acusação, né? Um inquérito policial muito importante para o concurso da polícia, onde ali teremos a figura do delegado, dos investigadores, a polícia civil, a polícia federal, que vai investigar, vai colher provas, né? A gente vai ver mais à frente que a gente não vai chamar de provas, vai chamar de elementos informativos, né? Depois, né, que se finaliza esse inquérito, né? Se houve inquérito, vai ter a acusação, né? Tendo com base esse inquérito. Lembre-se que a acusação que é feita pelo promotor, pelo Ministério Público, ela não precisa do inquérito para dar o start, para acusar, para apresentar a denúncia, tá? E começar o processo. Porque o inquérito, a gente vai ver mais à frente, que ele é dispensável. Tá? Se o promotor tiver elementos para denunciar, ou seja, materialidade, indício de autoria, a justa causa, ele dá o start ao processo. Ele não precisa do inquérito, tá? Mas normalmente aí 90, 95% dos processos tem como base no inquérito policial,
tá? Então, inquérito policial é uma das fases da persecução penal. Depois o promotor ali denuncia, começa o processo, dá-se o start à fase do processo, tá? Vamos ter também nesse período colheita de prova, julgamento e uma eventual, em caso de uma eventual aplicação de pena, o cumprimento da pena, tá? Beleza? Nem sempre nessa ordem, nem sempre tendo todas essas etapas, tá? Beleza? Basicamente isso seria, né, aí alguns exemplos do que acontece dentro da persecução penal. Tá, pessoal? Tranquilo? Beleza, então. Vamos lá, então. Dando andamento aqui. Trouxe para vocês aqui, ó, dividindo a persecução penal. Dividir para vocês visualizar, para ficar mais fácil de visualizar. A persecução penal, ela é dividida, ó. Ela tem duas partes. Uma parte é a investigação criminal, que normalmente o documento, né, o que se usa para a investigação, o mais famoso do expediente que o poder público, as autoridades têm para investigar, é o inquérito policial. Por que eu coloquei investigação? Investigação é o gênero, tá, pessoal? Por quê? Porque não é só a polícia que investiga através do inquérito policial. Outras autoridades também investigam. O MP, a CPI, vamos ver depois mais à frente, as polícias militares, né, o Exército, que tem o inquérito policial militar, né? Então, existem outros tipos de investigação. Por isso que eu coloquei para vocês que a primeira fase da persecução penal é a investigação criminal, né? O lado de cá, assim, que é dividida a persecução penal, eu chamo de investigação criminal. Qual é a forma mais famosa de se investigar no Brasil? Através do inquérito policial, né? Quem é que mais investiga no Brasil? A polícia, porque ela nasceu para isso, né? E a polícia, ela vai investigar através do inquérito policial. A gente vai ver que essas outras autoridades que eu trouxe para vocês, elas não usam o inquérito policial. O Ministério Público tem o seu procedimento para investigar, a CPI tem ali o seu expediente para investigar, tá? E quem investiga através do inquérito policial é a polícia, né? A gente vai ver que trouxe aqui para vocês uma figura, ó, trazendo para vocês aqui, ó, já para dividir os nossos dois lados da persecução penal. Aqui temos a figura do delegado, que é quem comanda o inquérito policial, que é a autoridade máxima no inquérito policial, né? A figura do delegado, que vai tocar esse inquérito, essa investigação. Após isto, né, como eu disse para vocês, passa-se a bola para o outro lado da persecução penal. Inicia-se o processo criminal. Aqui entra a figura do juiz. A figura mais famosa é o juiz, que vai comandar o processo. Né? Temos aqui também a figura do promotor, que é quem vai dar o start, vai apresentar a acusação, a denúncia, né? Mas o juiz é a figura central porque é quem comanda o processo. Ele vai gerir ali o processo entre acusação e defesa. Ah, beleza, pessoal? Mas então, para vocês visualizar bem, ó, persecução penal é o guarda-chuva. De um lado do guarda-chuva nós temos investigação criminal, né? A mais famosa delas, a forma mais famosa de investigar através do inquérito, e aí a autoridade máxima do inquérito é o delegado, tá? Quem manda aqui no inquérito é o delegado, a lei entrega na mão do delegado a autoridade máxima, e ele tem ali toda uma autonomia, uma discricionariedade para tocar a investigação da melhor forma possível, claro que dentro da lei, dentro da Constituição Federal, tá? E depois temos o processo criminal, que aí é a outra fase da persecução penal, que é a figura preponderante aí, principal, né? Que a gente lembra é o juiz. Então lembre-se, de um lado o delegado, do lado da outra fase da persecução penal, o juiz. Claro que depois teremos outras figuras aqui, a gente vai encaixando e vai evoluindo no assunto, tá? Beleza. Seguindo aqui, pessoal, a gente tem o quê? Se uma pessoa ela é acusada, né, de cometer um crime, né, ela é suspeita, ela é indiciada, ela está sendo investigada, né, processada, essa pessoa, esse cidadão, ó, nós temos que fazer uma distinção aqui, ó. O cidadão, ele é pequeno, né? Uma pessoa comum, nós somos cidadão, pessoas comuns, normais, né? O cidadão, pessoal, ele é muito pequeno próximo do Estado, né? Perto do poder público. O poder público ele é representado aqui por essa figura, né? Nos livros ele é representado pelo Leviatã, aquele monstro gigante, né? Nas figuras, se não me engano, o Hobbes que traz essa menção ao Estado, o Estado, o poder público. Por que, que o Estado ele é representado como gigante, como esse monstro, né? Forte, com um aparato cheio de braços aí e armaduras?
Por quê? Porque o Estado, pessoal, ele tem todo o aparato. Ele tem polícia, ele tem o Ministério Público, ele criou os juízes, ele tem grana, tem dinheiro, tem toda uma estrutura para investigar um crime para punir uma pessoa. Né? E o cidadão, do outro lado, ele é pequeno. Né? Imagina você ser acusado aí de algo que você não fez, né? Mas aí você se vê numa luta meio que desigual. Você pequeno, sem poder ter acesso a documentos, provas para provar o que você não cometeu um crime, enquanto o Estado, através da polícia, do promotor, do juiz, né, dos servidores públicos, delegado, investigador, tem todo um aparato para provar o contrário, que você cometeu aquele crime. Tá? Então, pessoal, por isso que é importante que vocês tenham essa noção. O Estado é gigante, tá? Por isso, e o cidadão é pequeno. Por isso que existe a Constituição Federal e as leis para quê? Para proteger este cidadão dos abusos deste Estado, que é gigante, que pode tratorar, passar por cima do cidadão. Para isso que existe as leis, a Constituição Federal. É como se fosse um escudo, uma barreira, né, para barrar esse Estado gigante e fazer com que o cidadão seja respeitado, fazer com que os direitos e garantias do cidadão sejam, de fato, respeitados. Tá? Tranquilo? Então, o cidadão ele tem esse arcabouço de leis, né, de artigos da Constituição Federal, da lei de abuso, lei de drogas. Por quê, pessoal? Por que existe a Constituição Federal e as leis? Porque ali está a regra. Né? O Estado, que é gigante, que é grande, que é poderoso, ele tem que andar dentro das quatro linhas, dentro do que diz a lei. Ele não pode ser autoritário e passar por cima do cidadão. E o cidadão tem essa proteção prevista na lei, na Constituição Federal. Né? Tem as suas armas ali, tem os seus direitos e garantias resguardados e garantidos ali, podendo usar destes direitos e garantias contra o Estado, quando este Estado, através das suas autoridades, através da polícia, através do Ministério Público, através do juiz, né, dos seus servidores públicos, quando este Estado abusa do seu poder, o cidadão, que é pequeno, tem nas leis, na Constituição Federal, né, na jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, tem uma forma de se defender. Tá? Por isso que existe, pessoal, as leis, a Constituição Federal. Às vezes a gente até escuta, né? Ou a gente até diz, às vezes, porque existe muita lei, existe muita direito para proteger o cidadão. Pessoal, lembre-se que amanhã depois pode ser eu e você aí respondendo injustamente, né? Ou até justamente, mas mesmo que tu tenha cometido um crime, você deve ser investigado, julgado e processado dentro das quatro linhas, dentro daquilo que diz o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Constituição Federal e as demais leis extravagantes, tá? As demais leis penais. Tá? E imagina com muito mais razão se vocês, se não, a gente não é o autor daquele crime. Imagina, né? Você se vê aí sendo acusado de forma injusta, né? Processado, investigado de forma injusta. O que acontece? Você vai, com muito mais força e razão, usar, né, do nosso aparato estatal para poder se defender deste Estado que está abusando do seu poder. Então, eu trouxe para vocês aqui, ó, fique ligado. Os direitos e garantias individuais existem justamente para quê? Para barrar este Estado que é gigante e nos trazer aí, ó, uma proteção, um escudo, né? E nos proteger dos abusos deste Estado, né? Ó, o objetivo da persecução penal é proteger a sociedade e punir crimes. Isso aí. Realmente é isso que o Estado, o poder público, tem que fazer. Mas sempre respeitando os direitos fundamentais dos acusados. Tá? Por quê? Porque se deve se respeitar, seja a pessoa de fato tenha cometido aquele crime, seja ela condenada ou inocente, seja culpado ou inocente, o Estado deve respeitar. Por isso, pessoal, para que esse monstro do Estado, poder público, não passe por cima do cidadão, de nós cidadãos, existe essa proteção nas leis, né, que nos traz aí esse escudo, né, essa proteção, essa couraça, né, para que a gente possa fugir, né, se proteger deste Estado que muitas vezes pode ser, né, autoritário, pode abusar do seu poder, tá? Tranquilo? Então vamos dando sequência, trazendo aqui para vocês, ó. Olha só, eu trouxe para vocês aqui, ó. As leis, né, pessoal, em geral, aqui trazendo a Constituição Federal,
as leis, jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, são uma proteção para o cidadão, como eu já falei para vocês, né? E aí eu coloquei para vocês aqui um contraponto para vocês enxergar. O cidadão, ele não tem o aparato, aqui era aparato, tá? Estatal, que é gigante. Lembre-se, o Estado, né, o poder público, ele tem um aparato estatal gigante, que é representado na polícia, no promotor, no juiz, nos servidores, nos poderes que o Estado tem, né, de requisitar um documento, de pedir uma prova para o órgão que seja, para o lugar que seja, e ter acesso a isso. O cidadão, às vezes, não tem acesso a isso. Né? Inclusive, é claro que o Estado, o poder público, tem dinheiro para fazer uma operação, para fazer isso, para fazer aquilo. Então, todo este aparato aqui que vocês estão vendo, polícia, promotor, juiz, né? Tudo isso o Estado, o poder público, usa para perseguir o crime. Só que tudo isso aqui, se não tivesse um freio, poderia ser usado de forma arbitrária, de forma a que essas pessoas abusassem do seu poder. E às vezes acontece, infelizmente. Então, por isso que existem as leis, sentido amplo aqui, para proteger quem? O cidadão contra esse poderio do Estado, do poder público, contra esse aparato, contra a máquina estatal. Ah, pessoal, tranquilo? Beleza? Então, dando sequência aqui, ó. Trouxe agora para vocês aqui, ó, para mostrar para vocês. Estas são as armas do cidadão, nossas armas, contra este aparato do Estado, né? Contra o abuso do Estado, contra o poder arbitrário do Estado. Ou seja, o Estado ele deve atuar dentro das regras da Constituição, dentro das regras das leis, dentro das regras da jurisprudência, das decisões dos tribunais, dentro das regras do Código de Processo Penal, que é uma lei, dentro das regras do Código Penal, mas principalmente dentro das regras da Constituição Federal e do Código de Processo Penal, que é a nossa matéria. Tá? A jurisprudência aqui, para quem não está familiarizado, são as decisões reiteradas dos tribunais, que viram um norte para as autoridades, para o poder público, né, para que olhem para a jurisprudência e observem essa decisão que foi tomada. Tá, pessoal? Então, essas leis aqui, em sentido amplo, a Constituição, o Código, leis, a jurisprudência, são o nosso escudo contra o poder arbitrário do Estado. Tá? Então, quando alguém é acusado, né, quando alguém responde, está sendo investigado, processado e julgado, né, e vai cumprir depois uma pena, tá? Sempre essa pessoa vai usar as leis, a Constituição Federal, o Código Penal, o Código de Processo Penal, as jurisprudências, né, as decisões dos tribunais, para se defender, né? Para dizer para o Estado, peraí, a Constituição diz isso, tu tem que te pautar por isso, por este texto. Tu não pode abusar do teu poder, né? Tu não pode passar por cima de mim só porque tu é gigante, porque tu tem esse poderio, a máquina toda ao teu favor. Não, calma aí. O nosso escudo do cidadão são as leis, né? É a Constituição Federal, é o Código Penal, é o Código de Processo Penal. Por isso que muitas vezes vocês acabam vendo aí no noticiário que o processo Y foi anulado, o processo X acabou sendo anulado. Por quê? Porque, infelizmente, a polícia, né, ou o Ministério Público, ou o juiz Y, né, os servidores do Estado, né, os servidores estatais, os servidores públicos, aqui abrangendo todos, o que acontece? Agiram mal, agiram em desconformidade com a Constituição Federal, com o Código de Processo Penal, com o Código Penal, com as leis, com a jurisprudência. E aí o que acontece? Esse processo é anulado. Então, se o cidadão não tivesse estas leis, ele não poderia alegar isso e o Estado poderia fazer o que bem entendesse e ele seria condenado. O Estado ia passar por cima dele. Tá? Por isso que muitas vezes existe a declaração de nulidade de um processo, e aquele processo é derrubado, né? Volta a estaca zero. Por isso que existe a anulação do processo. E a gente vê seguidamente aí no noticiário. Tá, pessoal? Beleza? Finalizamos aqui essa parte introdutória. Depois a gente vai, né, na próxima aula, no próximo bloco, a gente vai introduzir isso, né? Vamos entrar, começar a esmiuçar esses direitos, esses princípios, né, direitos e garantias do cidadão, né, contra, para barrar aí esse poder, esse poderio do Estado, tá? Beleza? Finalizamos aqui, então, né? Espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro bloco de aula. Se puderem aí, nos sigam, né, nas redes sociais,
curtem, compartilhem, sigam lá no YouTube, no canal do YouTube, Prof. Rodriguinho, tá? Se quiser deixar seu comentário, sugestão, tranquilo, sejam bem-vindos. Tá, pessoal? Um forte abraço aí e até o próximo bloco de aula.